Olá, queridos. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje nós iremos trabalhar com mediana, que é um dos assuntos de estatística. Vamos lá, a definição. Mediana de uma distribuição de frequência é definida como o valor ocupante da posição central da coleção ordenada de modo crescente ou decrescente dos dados amostrais. Bom, na prática, vamos ver como é que funciona. Até fazer algumas observações primeiro antes da gente continuar. A principal propriedade da mediana é dividir o conjunto das informações em dois subconjuntos iguais, com o mesmo número de elementos. Os valores que são menores ou iguais à mediana e os valores que são maiores ou iguais à mediana. Note que se um valor for extremamente deslocado, ou seja, muito afastado dos outros, a mediana não será influenciada por este, ao contrário da média, pois, por definição, é uma medida estatística vinculada à posição ocupada e não à proximidade dos valores apresentados. Assim, se um valor for extremamente pequeno ou grande, não influenciará no cálculo da mediana. Bom, como calcular? Para calcular a mediana dos dados numéricos de uma tabela de distribuição de frequências, ordenamos esses valores de modo crescente ou decrescente. Então, nós chamamos isso de Hall. Tá? É uma sequência de números que você tem lá. Essa sequência, geralmente em questão de concurso, vestibular, Enem e tudo mais, eles não colocam essa sequência de números em ordem crescente ou decrescente. Coloca tudo bagunçado. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ao invés de ele colocar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai colocar 1, 4, 5, 3, 2, vai bagunçar tudo ali. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em Hall, que pode ser decrescente ou crescente. Isso é muito importante para começar a calcular a mediana, tá? Colocar em Hall. Repetindo-os de acordo com as suas respectivas frequências, e tomamos o valor que divide essa tabela em dois grupos iguais, isto é, com a mesma quantidade de elementos. Se o número de elementos da amostra n for um número ímpar, ou seja, n igual a 2n mais 1, esse 2n mais 1, quando você substitui o n por um determinado valor, o nzinho, né, o nzão vai ser um número ímpar, tá? Tomamos o elemento de ordem n mais 1. Agora, no caso que este número de elementos for par, 2n igual a 2n, tomamos a média aritmética dos termos de ordem n e n mais 1. Vamos traduzir tudo isso para vocês através de exemplo. De modo simples, primeiro passo, coloca-se os dados em ordem, Hall. Se o número de elementos n for ímpar, a mediana será o elemento que ocupa a posição n mais 1 dividido por 2. Se n for par, a mediana será a média aritmética entre os dois elementos centrais. Vamos ver na prática agora. Então, eu tenho aqui uma sequência de números. Exemplo: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se essa ordem, essa sequência de números está em ordem crescente ou decrescente. Ela está em ordem crescente. Ótimo, está em Hall crescente. Isso é a primeira coisa que você tem que checar. Depois, o que você vai fazer? Vai contar quantos números tem. O 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 dá um total de 7 termos. 7 é um número ímpar. Então, para eu calcular a mediana, eu vou pegar esse 7, somar com 1 e dividir por 2. Usar essa fórmula aqui. Então, vai ficar 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Esse 4 representa o quarto termo. Não é o número 4, não. É o quarto termo. Tá? E aí você conta aqui da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4. Quarto termo, 11. Tá? Então, toda vez que o total de números, que a gente chama de termos, for um número ímpar, você pega esse valor, acrescenta 1 e divide por 2. Tá? O resultado que der vai ser, então, o termo que nós queremos descobrir a resposta. Tá bom? Quarto termo vale 11, então a mediana vale
11. Beleza? Dando continuidade, agora vamos ver uma sequência de números ou de termos onde essa sequência é par. Exemplo, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, acrescentei o 15. Está em rol crescente? Beleza, não precisamos ficar preocupado então, né? Em tentar descobrir aí, ou colocar em ordem crescente, ou decrescente no caso, né? Já está em ordem crescente, beleza, total de números, total de termos, 8. 8 é número par. Qual que é a regra? 8 dividido por 2 mais 1. Então você vai fazer duas contas. 8 dividido por 2 vai dar 4, que é o quarto termo, e 8 dividido por 2 mais 1. 8 dividido por 2 dá 4, 4 mais 1, 5. Então é o quarto termo e o quinto termo. Então você vem aqui, ó, na sequência, 5, 1, 7, 2, 8 é o terceiro termo, o 11 é o quarto termo e o 12 é o quinto termo. O que você vai fazer para achar a mediana? Soma os dois, divide por 2, ou seja, tira a média aritmética dos dois termos centrais, que é o quarto termo e o quinto termo. Beleza? Isso é muito importante você saber. De vez em quando eles pedem para você calcular a mediana, dar uma sequência de números ou de termos par, e aí você tem que fazer o que então? Achar os dois termos centrais, que nesse caso aqui seria o quarto e o quinto termo, no caso 11 e o 12. E além disso, você vai fazer o que? Somar os dois valores e dividir por 2, tá bom? Cuidado com isso, mas é relativamente tranquilo, tá? Vamos dar continuidade então agora, vamos falar de moda. A moda é um valor que ocorre com mais frequência na distribuição, isto é, o valor que mais se repete. Convém lembrar que a moda, ao contrário da mediana e da média, pode não ser única, isto é, um conjunto pode ser bimodal, trimodal, etc., ou mesmo amodal. Se a moda existir, será representado por M e esse Ozinho aqui. Quando há dois valores que se repetem na mesma quantidade, bimodal. Analogamente, para o trimodal e polimodal. Poli é 4 ou mais, né? Se todos os valores se repetirem na mesma quantidade, então a série é amodal, isto é, não existe moda, ou seja, nenhum valor se repete. Vamos ver na prática como é que funciona? Então, aqui alguns exemplos. Tá? Eu tenho aqui, olha o que está acontecendo. Olha na frequência, 8 tirar o 50 e 8 também tirar o 70. Tá? Então, 8, 8. Ó. O que mais aparece, então, é o 8. Ó. Tá vendo? Então, o que a gente pode interpretar dessa forma aqui? Olha lá, a série é chamada de série bimodal. Beleza? Vamos dar continuidade. Outros exemplos que ficam bem interessantes aqui. Ó. O que está acontecendo? O 5 está aparecendo quantas vezes? 3. E o 9 está aparecendo quantas vezes? 3 também. Então é uma situação bimodal, tá? Porque tanto o 5 quanto o 9 aparece a mesma quantidade de vezes. Vamos ver essa. Olha lá o que está acontecendo, ó. O 4 está aparecendo 3 vezes, o 7 está aparecendo 3 vezes e o 9 está aparecendo 3 vezes. Então, é uma situação trimodal, tá? Então, seria o 4, 7 e o 9. Olha essa situação agora. O 2 aparece 2 vezes, o 5 2 vezes, o 9 2 vezes e o 12 2 vezes. Ou seja, quando acontecer isso, a gente chama de série amodal, tá? Agora você quer complicar a vida da pessoa? Você deixa lá 2, 2, 5, 5, 9, 9, 12, 12 e põe um 13 aqui junto. O que vai acontecer? Ela não vai ser mais chamada de série amodal, tá? Vai ter 1, 2, 3, 4, vai chamar então o que? Polimodal. Então, se eu acrescentasse um 13 nessa sequência aqui, então o 2, o 5, o 9 e o 12, ou seja, 4, né, deles vai aparecer 2 vezes, então é chamado de polimodal. Agora, se todo mundo tiver a mesma quantidade de frequência, a gente chama de amodal. O A é o prefixo para não, ou seja, sem moda, não há moda.
tá? Cuidado com isso, beleza? Aqui eu tenho, então, uma outra situação, a gente chama na tabela em classes. A moda está entre o limite inferior e o superior de uma classe, mas não há como saber o seu valor exato. E nós vamos chamar, então, de moda bruta. Neste caso, será o ponto médio das classes. Olha o que está acontecendo aqui, então, ó. Esse é o tipo de situação assim, ó. O 10, vamos supor, 30 alunos tiraram entre 10 e 20. Só que aqui o 20, ele está um intervalo aberto. Então, 10 intervalo fechado, esse símbolo aqui, ó, representa intervalo fechado. E o 20, que não tem essa barrinha, nós chamamos de intervalo aberto. Então, vai de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49 e de 50 a 59, tá? Beleza? Então, o que acontece? Vamos ver o que apareceu a maior quantidade de vezes. Quem foi? Quantos alunos? 70 alunos, olha lá, tiraram entre 30 e 39, não é isso? Olha o que vai acontecer então, ó. Então, o que você vai fazer? A partir do momento que você viu a maior frequência aqui de alunos que tiraram a nota, né, daquele intervalo de nota, você vai pegar então o intervalo inferior, o limite inferior, que seria 30, né, com o superior, você vai somar os dois, 30 com 40, e dividir por 2. Então a gente chama isso de moda bruta, que no caso vai dar 35 pontos. Beleza? Cuidado com isso. Medidas de dispersão. As medidas de posição que vimos anteriormente, média, mediana, moda, descrevem características dos valores numéricos de um conjunto de observações em torno de um ponto de equilíbrio dos dados. Nenhuma delas informa sobre o grau de variação ou dispersão dos valores observados em relação à média. Em um grupo de dados, os valores numéricos não são necessariamente semelhantes e apresentam desvios em relação à tendência central, usualmente a média aritmética. Assim, as medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise mais confiável, visto que as variáveis de tendência central muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Exemplo: duas linhas de produção fabricam as mesmas peças cujos comprimentos devem ser de 75 centímetros. Fazendo medições periódicas, verifica-se que as linhas estão produzindo peças com medidas próximas desse valor. As peças produzidas por ambas as linhas estão adequadas? Então, ó, a gente tem uma situação aqui que você tem essa indicação dessas bolinhas, que são o quê? É a linha de produção. 75 centímetros é a peça ideal. Só que aí você tem a primeira situação, onde você tem várias peças que estão sendo feitas, cujo tamanho dela é muito próximo do 75. Tá? Então, eles são mais concentradas. Na situação 2, você observa que o que está acontecendo? As peças estão sendo produzidas com uma variação muito maior. Olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Olha só. Então, o que a gente pode interpretar? Está evidente que as peças produzidas pela primeira linha de produção são melhores que a segunda linha, pois a dispersão das medidas em torno da média é menor. Tá claro aqui o seguinte, ó, quanto mais próximo de 75 centímetros, que é o tamanho da peça original que a gente quer, esse é o ideal, né, para a gente poder fazer o quê? Um produto de boa qualidade e poder atender a necessidade de venda e tudo mais. Agora, no segundo caso aqui, o que está acontecendo? As peças estão sendo produzidas por algum problema, às vezes na máquina que faz a peça, ou as máquinas, né? Você observa que existe tamanhos de peça que variam demais em relação aos 75 centímetros, tá? Por isso que é importante você estudar essa parte de dispersão, beleza? Amplitude. Diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Ignora
como os dados estão distribuídos. A amplitude, então, vai ser o valor máximo menos o valor mínimo. Vamos ver um exemplo. Consideremos o conjunto de dados ordenado: 60, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 77. 77 é o valor máximo, né? Como o valor máximo do conjunto 77 e o valor mínimo é 60, temos que a amplitude seria o que? Essa diferença 77 menos 60, ok? Quando os dados estão agrupados sem intervalo de classes, ainda temos, quando aparecer nessa situação, você vai ter que olhar o que? A amplitude. Seria o valor máximo menos o valor mínimo, mas olhando aqui, ó, esses dois aqui, ó. Tá? Então você teria que fazer 4 menos 0, e não a questão da frequência. Tá? Com o intervalo de classes. Neste caso, a amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Vamos ver. Olha lá. Ó. Você tem aqui, ó. Então ele quer saber o quê? A amplitude, você vai ter que pegar o quê? A diferença. Diferença é menos. O limite superior da última classe com o limite inferior da primeira classe. E aí você vai fazer o quê? Ó, fazer essa conta. 10 menos 4 igual a 6. Beleza? Dando continuidade. Observações importantes. A amplitude total só leva em conta os valores extremos da série, descuidando do conjunto de valores intermediários. Foi o que nós observamos ali anteriormente. Faz-se uso da amplitude total quando se quer determinar, por exemplo, a amplitude da temperatura de um dia ou no controle de qualidade, como um cálculo sem muita exatidão. Para compreendermos melhor os conceitos de desvio médio, variância e desvio padrão, vamos explicá-los a partir de seguinte situação-problema. Considere a distribuição numérica cujos resultados constam na lista abaixo. 1, 6, 4, 10 e 9. Então, tem uma sequência de números aí, tá? Não está em rol, né? Você observou? Tá. Como é que eu faço para calcular a média aritmética desses números? Primeiro você vai contar quantos números são, né? 1, 6, 4, 10 e 9. Tem um total de 5 números. Média aritmética, soma os 5 e divide por 5. Chegamos no valor igual a 6. Essa é a média aritmética que a gente já tinha aprendido no comecinho de estatística. Bom, agora vamos ver o desvio. Para a gente calcular o desvio, olha como é que funciona. Chama-se desvio de cada valor apresentado, a diferença entre esse valor e a média aritmética desses valores. Na situação anterior, a distribuição era 1, 6, 4, 10 e 9. E a média aritmética é 6. Portanto, temos... Então, você vai pegar o valor 1 menos a média aritmética 6. Vai dar menos 5. O valor 6 menos a média aritmética. 6 menos 6, 0. O valor 4 menos a média aritmética. 4 menos 6, sobra menos 2. Desvio do valor 10. 10 menos 6, 4. E 9 menos 6, 3. Lembrando que esse 6 é o resultado da média aritmética dessa sequência de números que está apresentada aqui. Tá? Bom, os desvios em relação à média são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Beleza até aí? Vamos seguindo. A partir da situação, com a distribuição dos números 1, 6, 4, 10 e 9, considerando que a média aritmética entre eles é igual a 6 e que os desvios em relação à média são 5, 0, menos 2, 4, 3, vamos definir as medidas de dispersão, que são desvio médio, variância e desvio padrão. Desvio médio. Chama de desvio médio de uma distribuição a média aritmética dos módulos dos desvios. No exemplo em análise, os desvios são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Logo, o desvio médio será... Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer o que? A média aritmética dos módulos dos desvios. Vamos ver na prática. Então, desvio médio. Você vai pegar
Todos esses valores que nós calculamos aqui, ó, que a gente chamou de desvio médio, né? Ó, aqui, ó. Beleza? Os desvios, né? E você vai fazer, então, módulo de menos 5, mais módulo de 0, mais módulo de menos 2, mais módulo de 4, mais módulo de 3, somar tudo isso e dividir por 5. Por que por 5? Porque são 1, 2, 3, 4, 5 números, né? Bom, quando você coloca um número em módulo, você despreza o sinal negativo. Então, menos 5 fica 5, 0 continua 0, menos 2 vira 2, 4 continua 4 e 3 continua 3. Soma todo mundo, deu 14 dividido por 5, 2,8. Esse é o valor de desvio médio. O módulo garante o valor seja sempre positivo. Beleza? Então, o desvio médio 2,8. Variância. Chama-se variância, S ao quadrado, de uma distribuição, a média aritmética dos quadrados dos desvios dessa distribuição. Na situação em análise, os desvios são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. A gente já calculou lá atrás. Logo, a variância será... Ó, o que você vai ter que fazer agora? Você vai pegar cada um desses valores que a gente encontrou lá atrás, elevar todos eles ao quadrado, somá-los e dividir por 5. Por que por 5? Porque são 5 números, tá? Menos 5 ao quadrado dá 25, 0 ao quadrado 0, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, 4 ao quadrado dá 16 e 3 ao quadrado dá 9. Somando todo mundo, 54. 54 dividido por 5, 10,8. Esse valor nós chamamos de variância. Beleza? Cuidado com esses pedidos aqui, pode cair em vestibular, hein? Eu tenho certeza absoluta, de vez em quando eles pedem, tá? Cuidado. Curiosidade, por que quadrado dos desvios? Resposta, porque a soma dos desvios é sempre igual a 0, tá? Desvio padrão. Chama-se desvio padrão de uma distribuição a raiz quadrada da variância, que nós acabamos de calcular aqui agora há pouco. Então, o desvio padrão é igual a raiz quadrada do valor da variância. Nós acabamos de encontrar a variância e deu 10,8. Então, é só calcular a raiz quadrada de 10,8, que vai dar aproximadamente 3,28. Beleza? Observações importantes. Quando todos os valores de uma distribuição forem iguais, o desvio padrão será igual a 0. Quanto mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais homogênea será a distribuição dos valores, e o desvio padrão é expresso na mesma unidade dos valores distribuídos. Queridos, assista essa aula, tá? Pelo menos umas 2 vezes para você decorar essas questões de desvio médio, variância e desvio padrão. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.